Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1, já está no telão aí, você pode acompanhar no seu dispositivo eletrônico ou na sua Bíblia, se você tiver. Diz assim a minha tradução: essa é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês do Quisleu, do 20º ano, ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a ele sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas, os portões só restam as cinzas. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante vários dias. A tristeza me dominou, fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus. E disse: ó Eterno, Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal à tua aliança e fiel a todos que amam e obedecem os teus mandamentos, olha para mim, ouve a minha oração, presta atenção às súplicas que o teu servo tem dirigido a ti dia e noite, intercedendo por teu povo. Vou repetir: intercedendo por teu povo Israel, confessando os pecados dele. Eu mesmo e os meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Fizemos muito pouco caso de ti, não obedecemos o que nos ordenaste, ignoramos os teus mandamentos, dizendo os teus mandamentos, e desrespeitamos as determinações que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te de que alertaste teu servo Moisés, dizendo: se vocês me abandonarem, eu espalharei aos 4 cantos da terra, mas se voltarem para mim e fizerem o que eu disser, reunirei todos os que estiverem dispersos, onde quer que estejam, os trarei de volta ao lugar em que estabeleci o meu nome. Até aqui, se você pode, feche os seus olhos. Essa é a tua palavra, Pai, e pedimos nessa noite que em graça o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha, como sempre, liberdade, porque o que o Senhor precisa que nós possamos dar é liberdade, porque o Senhor não arromba a porta de coração. O Senhor permite que o homem escolha a bênção e também a maldição, amar ou odiar, perdoar ou ressentir, lutar e vencer ou não lutar e depois reclamar. Oramos em nome de Jesus. Bom, a gente vai falar hoje, como eu disse, uma mensagem profética, e o tema dessa mensagem é trabalhando por um propósito. Quando eu falo uma mensagem profética, eu obviamente estou querendo passar para você a ideia daquilo que nós acreditamos numa igreja profética, não uma igreja que fica falando em línguas, gritando o tempo todo, de uma forma barulhenta, mas uma igreja intencional, uma igreja que decide viver a palavra e a verdade especificamente. Trabalhando por um propósito foi o tema da mensagem que eu escolhi para que nos próximos domingos a gente avance e fale sobre propósitos da vida. Afinal, todos nós precisamos nos dar conta de que estamos vivendo e as coisas vão acontecendo inevitavelmente, se a gente se despertar para isso ou não. Em 2018, quando eu assumi essa igreja interinamente, a gente deu um norte, uma frase para que a gente pudesse seguir o ano, e a frase foi: vamos avançar. Em 2018. Em 2019, quando eu fui colocado como pastor titular, a gente utilizou a frase: o futuro está pronto. Em 2020, a gente declarou que seria o melhor ano das nossas vidas. Em 2021, nós fomos norteados por uma frase que dizia: o ano de tirar os planos do papel. E em 2022, nós seguimos a linha de que seria o ano de multiplicar os talentos. 2023, nós, orando ao Senhor, vamos seguir com a frase: seja forte e corajoso. E isso quer dizer para nós que para tudo o que fizermos na vida, aqui na terra, inevitavelmente precisamos ser fortes e corajosos. E com isso eu digo que nós, inevitavelmente, precisamos entender que nós
precisamos nos engajar em um propósito. Esse propósito, ele pode ser espiritual, no seu ministério, num sonho que você tem. Esse propósito pode ser pessoal, familiar, pode ser um propósito no seu casamento. Esse propósito pode ser um propósito com os seus filhos. Esse propósito pode ser profissional, por uma melhor qualidade, por uma promoção, por um avanço de vida. Esse propósito, ele pode ter e tomar muitas vertentes na sua vida. O que realmente é importante é você entender que nós precisamos estar envolvidos e trabalhando por um propósito. Eu não sei se você hoje se deu conta disso, ou se você está atento a isso, trabalhando, engajado em algum propósito, em alguma obra, em algum projeto, em alguma coisa que vai levar você para algum lugar. Esse propósito pode ser um propósito de uma melhor qualidade de vida. O Tiago, que está sentado aqui, há algum tempo atrás, fiz um comentário no Instagram dele, porque ele começou a fazer essa academia de levantar pneu, levantar essas coisas que o pessoal pega na rua, jogado, bota dentro da academia e bota a gente para pagar para poder fazer ainda, subir em corda no alto, não é, Tiago? Isso é doideira. E eu me lembro que assisti um Rios do Tiago, cara, numa maratona ali, eu ainda comentei com ele, eu falei, cara, parabéns aí, cara, que muito bacana, ele, sabe, uma maratona pesada, ele acreditou que era possível, ele se engajou nesse projeto, ele se esforçou para que isso fosse uma realidade, ele provavelmente colocou metas e isso fez com que ele conquistasse alguns objetivos da vida dele, né? A gente precisa decidir o que a gente quer da nossa vida. A gente não pode ficar vivendo a vida e deixando as coisas acontecerem. Afinal, nós somos cristãos e devemos viver uma vida intencional, uma vida que faça sentido, uma vida que, independente do que a gente faça, na área que for, que isso possa glorificar a Deus, mas a gente precisa estar em movimento, decidir aonde quer chegar. Não é só no final do ano que a gente tem que fazer a listinha de pedidos, de desejos, de sonhos, que a gente faz essa listinha e depois a virada do ano acontece, a gente engaveta essa lista e nada muda, né? A gente quer emagrecer, que todo mundo tem 3, 4, 5, 20 quilos para perder, todo mundo. E nesse período de Natal, de festas, é pior ainda, porque a gente decide colocar a listinha no momento do ano que a gente mais vai comer. Então a gente já fica doido, né? Meu Deus, desesperado, ansioso. E eu gostaria de falar sobre esse homem chamado Neemias. E a primeira frase que eu li aqui, segundo a tradução do Eugene Peterson, essa é a história de Neemias. Neemias, ele era um judeu que havia nascido na Babilônia. Neemias, ele não nasceu em Jerusalém, ele era do Reino do Sul. E ele nasceu no período do exílio babilônico, naqueles 70 anos, que o povo de Deus havia sido levado para a Babilônia, que havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Por que Deus permitiu que a Babilônia, especificamente o rei Nabucodonosor, levasse os judeus para a Babilônia? Porque o povo se desviou do Senhor, o povo voltou as costas para o Senhor, e Deus permitiu. E Nabucodonosor, ele usou uma estratégia, ele simplesmente levou os melhores, os mais ricos, os influentes, os importantes, os inteligentes, e o resto do povo ele largou lá em Jerusalém. E quando ele levou para a Babilônia, o que ele fez? Ele pegou alguns daqueles e colocou como escravos, como servos. O restante, ele permitiu que eles constituíssem famílias, empresas. Então os judeus, eles viviam livremente, entre aspas. Eles só não poderiam voltar para Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, ela foi destruída. Os portões de Jerusalém, eles foram queimados, os muros foram destruídos totalmente. E é dentro desse período que esse homem chamado Neemias, ele nasceu. Então ele nunca foi em Jerusalém, ele nunca havia visitado Jerusalém. Tudo que ele conhecia sobre a cultura do seu povo era um conhecimento histórico de que alguém dos seus pais, provavelmente, Max, haviam falado para ele. E aí o texto diz que ele era copeiro do rei Atarxerxes. Então ele era um escravo, ele era um servo que trabalhava no palácio de Suzã, servia, e ele
ocupou essa função não foi da noite para o dia, ele adquiriu a confiança do rei Artaxerxes, porque essa função era uma das principais funções de confiança total do rei, porque naquela época morria-se muito através de envenenamento. Então o Neemias, ele provava a comida e a bebida do rei, então era alguém que tinha a total confiança do rei. E aí o texto diz que um dia Neemias perguntou ao seu irmão que havia vindo de Jerusalém como estava a sua cidade natal, dos seus antepassados, da sua geração. E aí o irmão dele disse para ele: olha, a situação não está boa, a situação está terrível lá, o negócio está feio, as portas estão queimadas em cinzas, os muros foram destruídos. E o texto diz que a primeira coisa que Neemias fez foi chorar. Se você observar, você já deve ter uma noção sobre a história desse homem, um valente, um guerreiro, sabe, alguém corajoso. Mas a primeira coisa que Neemias fez foi chorar. E a história de Neemias, ela não começa aqui. Às vezes a gente ouve muitas mensagens sobre Neemias, de que ele fez grandes feitos, mas a história dele começa muito antes, porque ele estava numa posição confortável aqui, e ele não chegou lá através de favores de ninguém, ele chegou provavelmente através de méritos dele. E agora, quando ele ouve isso, a primeira coisa que ele faz é chorar. Neemias, ele era valente, mas através desse testemunho, a gente acaba compreendendo que os valentes, eles também choram. Os guerreiros, eles também se decepcionam. Pessoas valentes, em algum momento, por situações adversas, também têm os seus momentos de fraqueza e de debilidade. E ele não chorou pouco, ele chorou muito. O texto diz que ele chorou por dias e dias. Ele chorou angustiado. E eu pergunto para você, por que Neemias chorou, se ele nem conhecia Jerusalém, se ele estava numa situação cômoda, se ele não tinha vivido aquele processo de retirada de Jerusalém? Ele nasceu na Babilônia, mas ele se compadeceu por um projeto que não era dele, mas que era do seu povo. Ele resolveu comprar uma guerra que não era propriamente dele, individualmente dele. Ele se compadeceu. Neemias decidiu se envolver numa grande obra, num projeto maior do que a própria vida. Neemias, apesar de ter uma situação confortável, ele não tinha dinheiro, ele não tinha liberdade, ele até gozava da confiança do rei, mas ele não poderia usar dessa confiança em benefício próprio, porque o rei na época tinha autoridade para mandar matar, para mandar viver, para mandar fazer qualquer coisa, mas o texto diz que ele ficou inconformado e ele chorou. A primeira coisa que ele fez foi chorar, e isso é humano, Tiago, porque quando situações adversas vêm às nossas vidas, a gente precisa entender que, como humanos que somos, debilitados e fracos, nós precisamos entender que a nossa carne vai gritar, e às vezes a gente chora, e as pessoas que estão do nosso lado, elas dizem para a gente: não chora não, mas você não serve a Deus, mas você não é crente. Os valentes também choram. E a segunda coisa que Neemias fez, Viviane, a segunda coisa, ele orou ao Deus dos céus. A maioria das vezes nós, mesmo sendo cristãos, nós temos por hábito não de orar no início, mas e sim no final. A gente usa aquela frase: agora o que nos resta é orar. Ou seja, não tem mais nada para fazer a não ser orar. Não deveria ser a primeira coisa para fazer? A gente deixa por último. Ou seja, agora o que nos resta é orar. O que a gente pode fazer, a gente já fez. O que a gente podia fazer, não. A primeira coisa que você tem que fazer depois de chorar é orar, é colocar diante de Deus. E não foi uma oração, não foram duas orações, porque ele queria fazer alguma coisa, mas ele não sabia o que fazer. Sabe, você que está ouvindo essa mensagem e ainda não está assimilando muito bem essa palavra minha, propósito, o que ele está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo para você que você precisa se envolver em uma causa.
Você precisa se envolver em um propósito além de você, da sua vida, para que você possa viver de uma forma melhor. Porque 1 Coríntios diz: para todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim e o amém. Você pode viver os melhores dias da sua vida, em todas as áreas. Basta que você decida desfrutar disso. Neemias resolveu se envolver num grande propósito que não era dele. Ele era um escravo e ele desejou fazer alguma coisa. Não tinha dinheiro, mas ele tinha um Deus que poderia dar tudo o que ele precisava. Então o que ele fez? Ele começou a orar. Mas ele não orou um dia, não orou 2 dias, ele não orou 3 dias, ele orou por 6 meses. Ele ficou orando por 6 meses e pedindo a Deus uma estratégia, porque ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa, e ele sabia que se ele fosse buscar a Deus, Deus daria a ele o que ele precisava. Então, é gente que quer fazer alguma coisa e não sabe, não está feliz com o meio de vida, com aquilo que você faz em prol do seu sustento. E aí você, domingo à noite, vem para a igreja, como hoje, e aí os louvores, a adoração, a palavra, mas quando acaba o culto, você vai para casa, o desespero começa a tomar conta de você. Por quê? Porque amanhã você sabe que vai começar tudo de novo, você tem uma semana pela frente para fazer o que você não gosta, para aturar a gente que você não quer. Mas você faz o que para mudar isso? Nada. Então quem faz a mesma coisa vai colher os mesmos resultados, porque no final, ou a gente vai dar testemunho, ou a gente vai dar desculpa. Ou você vai dar testemunho, ou você vai dar desculpa. O que a gente não pode é simplesmente ficar inércia esperando e dizendo palavras clichês que estão na boca dos cristãos, que quando a derrota vem a gente diz: Deus sabe de todas as coisas. Ah, foi a vontade de Deus. Não, não tem a vontade de Deus não, meu irmão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é o que a Bíblia diz. Chegou a hora da gente arregaçar a manga e decidir o que a gente quer viver. O que a gente quer viver. Então depende de nós, não depende de Deus, porque Ele já tem liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida o sim, o amém da parte de Deus. É você que vai decidir o que você quer viver. Aí você diz: ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso. São desculpas. Neemias não tinha nada. Ele era um escravo. Ele resolveu se envolver nessa obra. E durante 6 meses ele orou. 6 meses ele orou, pedindo a Deus sabedoria. Pedindo a Deus que desse a ele uma sabedoria. Observe, ele não pediu um milagre. Ele podia ter pedido: Senhor, envia um milagre. Ele não pediu um milagre. Ele pediu a Deus sabedoria, para que ele pudesse ser usado por Deus como ferramenta. Sabe, é aquela oração que o Bill Johnson ensinou para os filhos dele, dizendo: vocês precisam pedir a Deus para não deixar vocês de fora daquilo que Ele vai fazer, porque Deus sempre vai fazer, através de nós ou através de alguém. A gente é que vai escolher se a gente quer que Deus nos use e seja através de nós ou não. Um dia eu não estava nesse lugar, irmãos. Eu estava em outro lugar, achando que aquilo que era bom para mim, até que, estando no caminho, eu percebi que eu comecei a vir para cá. E aí, um dia os meus olhos se abriram aqui e eu entendi que eu nasci para isso aqui. Talvez você não tenha nascido para fazer o que você faz, mas você já está há muito tempo fazendo isso, você se acostumou. É a história da mentira, que eu digo que a mentira, quando é muito contada, ela não se transforma em verdade. A mentira, quando é muito contada, se transforma em verdade. Não, a gente passa a acreditar nela. A gente acredita na mentira, abraça ela e decide que aquilo será a nossa verdade, mas não é. Neemias orou e ele pediu ao Senhor que desse a ele sabedoria. E ele não conhecia nada sobre construção. Ele era um escravo, conhecia sobre vinho, sobre comida. Como é que ele ia para Jerusalém para reconstruir? O cara não sabia nada sobre isso, mas ele procurou saber. Eu posso não saber nada sobre algo, mas eu posso decidir ser um conhecedor, desde que eu decida, desde que eu me posicione. É gente que quer ter uma estabilidade, e aí tenta um concurso público, aí começa a estudar um pouco, faz o primeiro concurso público e não passa. E aí fala: isso não é para mim. É gente que facilmente desiste.
Hoje de manhã na sede, quem ministrou foi o desembargador federal William Douglas, que escreveu um livro, Como Passar em Concurso Público. E ele conta que os primeiros, eu acho que 7 concursos públicos que ele fez, ele não passou. Mas ele não desistiu. Mas ele foi persistente. Mas ele acreditou. Então, escute o que eu vou dizer. Não importa qual seja o projeto, o propósito que você abrace a partir de agora. Ninguém pode acreditar mais do que você. Ninguém pode. Ninguém pode acreditar mais do que você. E a Bíblia fala que ele acreditou que era possível. Como? Não sei. O que eu sei é que eu vou fazer alguma coisa. É um inconformado. É o que Paulo fala. Sabe, Muca? Em Romanos. Não vos conformeis. Ele não se conformou. Ele decidiu fazer alguma coisa. Ele orou. E ele pediu 6 meses uma oportunidade. 6 meses orando por uma oportunidade. Até que um dia, depois desses 6 meses orando e jejuando, ele entrou na presença do rei para servir, e ele estava com o semblante caído, porque ele não podia ficar triste. É escravo, tinha que fazer feliz ainda. E aí ele estava com o semblante caído, uma estratégia. E aí o rei Artaxerxes chegou para ele e falou assim: mas por que você está com o semblante caído, Neemias? Você não está doente? Isso só pode ser obra do coração. Aí ele falou: meu rei, me permita dizer, como posso estar feliz se a minha terra natal está devastada e destruída? Ele jogou para o rei o motivo, e ali o texto diz que o rei olhou para ele e preparou e declarou um momento decisivo. Falou para ele: o que eu posso fazer por você? Então a gente precisa se preparar para um momento decisivo, porque não é se ele aparecer, é quando ele aparecer, porque todos nós em algum momento vamos estar diante de um momento decisivo, de uma oportunidade, de uma porta aberta. Talvez você não consiga ver que é uma oportunidade, só que ele havia pedido a Deus sabedoria, então ele pediu, que Deus desse a ele um momento, uma oportunidade. Cara, para mim isso é lindo, porque ele não pediu milagre, ele não pediu força a Deus sobre-humana, ele pediu sabedoria. E ali naquele momento, a tradução Almeida diz que quando o rei disse para ele: o que você quer que eu faça? Ele, num instante, Muca, ele orou ao Deus dos céus, o texto diz. E ele foi e falou: permita que eu vá até a minha cidade, Jerusalém, e que eu possa reconstruir a cidade. Olha que coisa incrível. Reconstruir era o que ele queria. E aí o rei fez outra pergunta para ele: quanto tempo você vai precisar? Observe, Soninha, que ele já estava preparado com as respostas. Não era alguém que foi ver se dava certo, se aventurou. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha controle sobre aquilo que o rei iria dizer, Carla, mas ele tinha controle sobre ele. Ele tinha estudado, ele tinha se preparado, ele tinha projetado, ele tinha buscado informações. Ele não conhecia absolutamente nada do que ele ia encontrar lá, mas tudo que estava diante dele, ele fez. Aqui, nesse capítulo 1, no capítulo 2, você não vai ver essa resposta, porque o texto não mostra. Mas se você ler o livro de Neemias todo, você vai entender, mais 5 minutinhos, você vai entender que demorou muito mais tempo, porque o texto diz que ele disse o tempo, então o rei liberou ele. Você sabe quantos anos ele ficou? 12 anos. Então ele pediu ao rei um tempo, e o rei falou: quanto tempo você vai precisar? Eu vou precisar de 12 anos. Se coloca no lugar dele. Como é que, se ele me perguntar o tempo que eu preciso, como é que eu vou falar 12 anos? Porque quem chega para um senhor, ele era escravo, e fala o seguinte: eu preciso que você me libere 12 anos. Isso é uma coisa normal, fácil? Não é. Mas a parte impossível não era para Neemias fazer, isso era para Deus fazer. O que Neemias precisava era ter coragem e atitude, e isso não faltou para Neemias. E isso muitas das vezes nos falta, para que a gente saia de onde a gente está.
porque a gente quer muito mudar de vida, irmãos. 2023 está aí, tem muita gente querendo mudar de vida, espiritualmente, no nível de família, na relação com os filhos, financeiramente, mas está disposto a fazer o quê para isso se tornar uma realidade? Eu tenho vindo à igreja. Isso não é o suficiente. Você precisa fazer mais. Você precisa ter atitude. Se eu não tenho atitude para levantar a mão aqui, cara, e pegar um devocional e ser abençoado, é igual a irmã estava falando um dia desse, se eu perco por um pedaço de torta quando eu faço jejum, eu vou empatar para quem? A pessoa falou comigo, estava falando com uma pessoa, a pessoa estava com dor de cabeça, é normal. Aí eu comentei com essa pessoa que normalmente quando a gente faz jejum, né, é um sacrifício. Aí teve um irmão que falou para mim, eu não faço jejum não, pastor, sabe por quê? Toda vez que eu faço me dá uma dor de cabeça. Eu falei, é só você, cara? Aí eu não faço. O cara orou em jejum há 6 meses. Aí todo mundo que faz, ou acho que pelo menos todo mundo, eu fico com uma dor de cabeça terrível. Aí você fala assim, não faço porque dá dor de cabeça. É só você. E aí você desiste. E aí você desanima, porque a gente quer, mel na chupeta. A gente quer só alegria, só vitória. A gente quer ter um corpo, sabe, saudável, sem a gente pagar o preço. Tem dia que eu vou para a academia, é uma luta. Eu falo para a Carla, hoje eu digo, eu não quero ir. Não estou a fim de ir. Mas a vovó dizia que a gente precisa fazer, às vezes, aquilo que a gente não quer. É preciso fazer, porque se você não for, você está perdendo para você mesmo. E aí a gente vai. Neemias foi e pediu a ele cartas para que pudesse dar a alguns governadores. Pediu também a ele que pudesse tirar madeira. Ele já projetou, ele tinha um plano, uma estratégia. Observe, nem tudo o que Neemias pediu aconteceu exatamente como ele gostaria, mas ele decidiu avançar, mesmo sabendo que não seria fácil. Ele aproveitou a oportunidade que veio até ele, e quando ele chegou lá, durante 3 dias ele ficou quieto, ele fez uma vistoria no local, e ele viu, Muca, que o negócio estava feio, lá, e ele falou, meu Deus do céu, eu preciso convencer o povo que a gente precisa se envolver nessa aula, porque sozinho eu não vou conseguir. Então ele começou a vender a ideia dele. Você precisa entender que não é passado R$1 de uma mão para outra sem que haja uma ação de um vendedor. A gente precisa aprender a vender. E às vezes o vender não é vender propriamente para ganhar dinheiro. Flávio Augusto disse que o filho dele queria um videogame. E aí o filho dele começou a convencer ele. Ele falou, não filho, não é o momento. Aí o filho dele falou, pai, você não acha que eu mereço um videogame, pai? Eu sou teu filho. E aí o que aconteceu? Ele comprou. O menino não sabia o que era venda, mas de uma forma inconsciente, ele vendeu a ideia para o pai, de que o pai precisaria dar um videogame para o filho. Você entende a lógica? Neemias foi e ele reuniu o povo e ele falou, olha, o negócio está feio aqui. As portas estão destruídas, queimadas, os muros estão destruídos, mas é possível a gente se envolver nessa grande obra. Então ele começou a propagar para eles aquilo que poderia ser feito. Ele começou a envolver as pessoas no sonho e no projeto que ele tinha para o povo, não era para ele. E o pessoal começou a abraçar a ideia, e ele começou a contagiar o povo, e ele começou a incendiar o povo. Tem um empresário que uma vez disse para mim isso. Ele disse para mim, pastor, quando eu nasci numa família pobre, ele disse para mim, pobre, eu não tive nada, mas eu entendi que eu poderia vencer na vida, e eu comecei a vender. Ele disse para mim, eu comecei a vender, pastor, sabe, eu entendi que eu precisava ser um vendedor, que a venda, ele disse, iria me tirar do lugar. Morava na favela, e ele começou a vender, e ele falou para mim, quando eu aprendi a vender, eu fiquei rico. E depois que eu fiquei rico, ele disse, e ele não disse com soberba, sabe, ele disse com humildade de coração, depois que eu aprendi a vender, eu fiquei rico. Só que depois disso eu falei, eu posso multiplicar isso para as pessoas, eu posso gerir as pessoas, eu posso ensinar aquilo que eu aprendi para as pessoas, então eu posso formar vendedores.
Aí ele disse, eu comecei a formar pessoas, eu comecei a incentivar pessoas, aquilo que eu havia aprendido. Então eu comecei a fazer grupos, eu comecei a fazer palestras, eu comecei a ensinar essas pessoas aquilo que eu havia aprendido. E eu dediquei muito tempo da minha vida fazendo isso. E quando eu consegui, ele disse, eu fiquei milionário. Você observa que a gente tem um propósito. Essa palavra de hoje não é uma palavra motivacional para você, mas é uma palavra profética, para aquilo que você quer na sua vida. Você vai levar para a área específica da sua vida. Se o seu casamento está em crise, e você não sabe o que fazer, você não pode ficar esperando que o pastor vá na sua casa e convença o seu marido, deixar, ou a sua esposa, de deixar de fazer coisas que eles fazem. A obra na sua casa precisa começar através da sua vida. É através das suas atitudes, do seu comportamento. E aí Neemias começou a fazer a obra, e o pessoal ficou animado, e a obra começou a avançar. E o que ele fez? Não tinha muito dinheiro, ele reuniu o povo na cidade, e ele falou, nós vamos dividir aqui, porque a gente precisa reconstruir os muros e os portões. Então cada um vai trabalhar na parte do muro e do portão, perto da sua casa. Então, você mora onde, Muca? Eu moro aqui perto do portão de Java. Foi lá? Portão de Java? Entrada de Jerusalém? Foi, Valé? Foi lá? Aí eu moro perto do portão de Java. Então você vai ajudar a reformar e reconstruir essa parte. Por quê? Porque você não vai precisar pagar passagem. Porque você não vai precisar levar, comer na rua. Vamos economizar o custo. Olha a estratégia do cara. O cara era um copeiro. E Deus colocou ele como governador. Por quê? Porque nos 6 meses ele buscou informações sobre isso. E o pessoal começou a trabalhar. Só que todas as vezes que a gente decide fazer alguma coisa, vai ter gente que não vai gostar do que a gente está fazendo. Ou você acha que é só os ímpios que recebem oposição? Não, Branco. Você acha que todo mundo gosta de você? Você acha que todo mundo te adora? Você acha que todo mundo elogia o seu trabalho? Tem gente que te odeia. Tem gente que não gosta de você. Tem gente que não gosta da roupa que você veste. Tem gente que não gosta do carro que você tem. Tem gente que não tem inveja do seu cabelo. Eu falei um dia aqui que acha que seu cabelo é liso, mas você faz progressiva. E quando chove você fica desesperada, meu Deus. É inveja. Tem gente que não quer que você tenha o que você tem. E aí o texto diz que Sambalat e Tobias tiveram inveja. Os caras ficaram incomodados. Sambalat, ele era governador do extremo norte. Não tinha nada a ver com o sul, ele era um judeu. E ele simplesmente ficou incomodado. Oposições se levantam. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 16, ele estava em Éfeso. Ele estava em Éfeso, Caleb. Ele estava em Éfeso e ele queria ir para Corinto. Sabe? E aí, ele queria ir para Corinto, mas aí ele escreve na carta, ele diz assim, eu queria muito ter com vocês, mas eis que uma grande porta aqui, em Éfeso, me foi aberta. Aí tem uma vírgula, Viviane, e toda vez que tem uma vírgula, é um porém, mas... É a Black Friday, quando você vai comprar e fala assim, o preço é esse, mas... Tem a garantia estendida, né? É muito bom para ser verdade. O texto diz, eis, ele falando, eis que uma grande porta, repita comigo, uma grande porta, não era pequena, era uma bênção, uma oportunidade de ouro, uma grande porta me foi aberta. Aí ele diz, mas muitos adversários se levantaram, não foram poucos, não, mas muitos adversários. Isso quer dizer o que, Léo? Que porta que Deus abre, adversário também se levanta. Não é só porta que o diabo abre, não. Então, se você se envolver em algum projeto, vai ser difícil, vai exigir fé, vai exigir esforço, vai ter momentos que você não vai entender o que está acontecendo, mas você precisa saber onde que você quer chegar, você precisa ter foco, você precisa decidir o que você quer, porque senão vai ser difícil. A gente está se reunindo algumas semanas, a gente tem um objetivo, a gente está avançando, a gente sabe aonde a gente está, mas a gente tem certeza de onde a gente quer chegar, e fiel é o Senhor. E aí eu falo, não, nós vamos fazer, nós vamos para frente. E depois que tudo acontecer, a gente vai olhar para trás e vai dizer, ainda bem que a gente não desistiu, ainda bem que a gente não parou, e valeu a pena, porque sempre vai valer a pena sonhar, quando se tem um Deus como o nosso. E aí a oposição se levantou, o pessoal começou a brigar, crítica, você precisa aprender a lidar com isso. Quinta-feira eu preguei e eu falei, você é líder de alguma área na sua vida, você precisa aprender a lidar com crítica.
Porque nem todo mundo sonha o que você está sonhando, nem todo mundo vê o que você está vendo, nem todo mundo quer que as coisas aconteçam na sua vida. Eu fiz um stories aqui, um dia, e eu peguei, Cíntia, e eu falei, olha, nós vamos passar um telão aqui, o jogo, aí estava tendo teste, porque a gente fez teste com vários jogos antes, aí eu mostrei, ó, os bonecos de 3 metros, vai ser incrível, e a gente vai celebrar junto aqui, e postei. Aí teve um monte de gente no meu Instagram, que absurdo, no altar do Senhor, não sei o quê, não tem vergonha. Aí o que eu fiz? Poxa, quando eu recebi aquela palavra, Juan, quando eu recebi, Zelinha, aquela palavra, eu dei um like para eles. Beleza, sabe? Porque aquilo que as pessoas pensam não vão mudar quem eu sou e aquilo que eu penso. Aquilo que a gente tem que estar convicto daquilo que a gente quer. E o que aconteceu? A gente avançou, Neemias avançou. Só que a fofoca começou, os rumores começaram a se levantar e o povo começou a desestimular. Realmente a obra é difícil, realmente é complicado, e o povo começou a esmorecer. E é nesse momento, irmãos, que a gente precisa decidir o que a gente quer fazer. É nesse momento que a gente quer decidir. Um dia eu estava tomando café com Carlinha em casa, falei isso numa mensagem um dia, tomando café, Carla leu um devocional, ela falou, poxa, eu achei bacana aqui, Rafael, devocional sobre envolvimento e comprometimento. A diferença entre envolvimento e comprometimento. Porque tem gente que quer se envolver, Murca, mas tem gente que está disposta a se comprometer. Sabe, Alexandre? É a história da galinha e do porco. A galinha resolveu abrir uma empresa. A galinha resolveu abrir uma empresa e ela chamou o porco para ser sócio dela. Parece coisa de maluco, né? Mas foi. A galinha foi, queria abrir um negócio, uma empresa, chamou o porco e falou, então, eu estou pensando aqui, eu quero abrir um negócio, uma empresa. E eu estou pensando aqui, eu vou dar os ovos, eu quero que você dê o bacon. Ou seja, a galinha queria se envolver, mas ela queria que o porco se comprometesse. Tem gente que só quer se envolver, tem gente que só quer ser superficial, tem gente que não quer estar disposto a, sabe, cortar na carne, a fazer sacrifício. Ah não, isso aí eu não estou disposto não. Ah não, se tiver que fazer isso eu não quero. Então não vai chegar a lugar nenhum, porque não é fácil para ninguém. A história não conta, sabe, os feitos dos covardes, dos fracassados. Nós estamos contando a história hoje de Neemias. Não foi de alguém que desistiu, que fracassou, foi de alguém que teve tudo para desistir, mas ainda assim acreditou que era possível. E se ele conseguiu, eu e você vamos conseguir no nome de Jesus. É possível, basta que a gente acredite. Tem um filme, você já deve ter visto um pedaço desse filme no Instagram. É um filme incrível para você assistir, Arremessando Alto, com aquele ator Anderson Sanders, que ele fala, ele é um olheiro de jogos de basquete, e ele queria ser um treinador de basquete, e ele encontra um menino que é um talento, mas o menino tem sérios problemas emocionais, que fazem com que esse menino, sabe, não consiga romper. E ele fala numa fala incrível, que para esse menino, que obstinação sempre vai vencer o talento. Você precisa ser obcecado por aquilo que você quer, que a obstinação sempre vai vencer o talento. Talvez você olhe uma pessoa tão talentosa, aí você fala, mas fulano tem sorte. O Cortella diz que sorte é o nome que a gente, do esforço que o vagabundo dá. Sorte é o título que o vagabundo dá para o esforço alheio. Fulano teve sorte. Fulano nasceu virado para a lua. A gente não mensura nunca o esforço do outro. Por quê? Porque a gente só vê os flashes da vitória. A gente não vê as cavernas e os desertos que a gente vive. Há um tempo atrás estava com um casal contando um momento difícil financeiro que passou na vida, que não estava entendendo, e começaram a ficar muito preocupados. Eles chamaram um ao outro para orar, fizeram, sabe, uma reestruturação nas finanças e falaram, não, a gente precisa reestruturar, a gente precisa avançar. Eles se reorganizaram, eles se projetaram, e as coisas começaram a acontecer.
Mas quando as dificuldades vêm, é natural que a gente fique cego, que a gente comece a perguntar o que está acontecendo. Todo mundo passa por dificuldade. Agora, a pergunta que fica é, e eu queria chamar o pessoal de Itaipu aqui, o quanto você está disposto para que realmente você possa usufruir disso? O quanto você quer se envolver num propósito na sua vida? Seja esse propósito espiritual, financeiro, profissional, familiar, não sei. O que eu sei é que se você quer, você pode. Meu sogro sempre dizia uma frase para mim. Um dia meu sogro de marinha, um dia ele fez aquela viagem de ouro, viajou o mundo. E ele, quando entrou no navio, estava escrito assim, no navio, querer é poder. Agora, você imagina quando se tem um Deus como o nosso, André. Querer é poder, ainda mais quando se tem um Deus como o nosso, que nunca se ouviu, nem com o ouvido percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Que trabalha. Essa semana recebi uma mensagem no meu Instagram aqui, de uma pessoa que estava orando por ela, que foi diagnosticada com câncer algum tempo atrás, não foram meses não, porque ela vem lutando com câncer já há uns anos. E ela me mandou uma mensagem essa semana, não é da igreja não, mandou uma mensagem essa semana dizendo, poxa, queria que você viesse aqui, porque eu queria que você orasse, porque muitas foram as vezes que eu mandei mensagem, e as suas mensagens me encorajaram, me incentivaram, e eu recebi a alta dos médicos, porque a metástase, ela disse, a mensagem, eu até mostrei que foi para Lucas, não sei, a metástase recuou. Você tem a noção do que é isso? É impossível, mas Deus pode, porque Ele faz. Agora é gente que, diante de um diagnóstico, decide não mais viver, se entregar. O nome é forte, câncer, mas o nome de Jesus está acima desse nome. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Nós não temos mais tempo, mas Jesus não precisa de tempo. Jesus precisa que você deixe espaço para Ele fazer. Se você ouviu essa palavra, e se você deseja nessa noite fortemente se envolver em um projeto, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse à frente. Eu vou orar com você. Sai do seu lugar. Vamos orar. Dá um breve testemunho aqui antes de orar. Existem coisas que nós temos o controle. E para essas coisas que nós temos o controle, nós podemos reagir em relação a elas. Agora tem coisas que eu não tenho controle. Para essas coisas eu preciso colocar elas nas mãos de Deus. A gente adotou o primeiro filho, que foi o Tito, no Ceará, um dia de nascido. E a gente não estava, a gente estava no cadastro nacional, na fila de adoção. Só a gente fez uma busca ativa e a gente conseguiu adotar ele. Não foi pelo cadastro nacional, nós estávamos habilitados. Depois que o Tito veio, a gente decidiu adotar o segundo filho. E o que a gente podia fazer? O que estava no nosso controle, ir lá e organizar os documentos e dizer, a gente quer adotar. E a gente foi no fórum. E o nosso cadastro estava arquivado. Não, porque a cada 3 anos você tem que vir aqui. Falei, então o que precisa fazer? Não, você tem que fazer agora os documentos. Então vamos fazer todos os documentos. E a gente fez. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar fazendo contato e acreditando que aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Agora, o que a gente não tiver o controle, a gente não vai fazer. E aí, os dias bons vêm, os dias maus também. No dia da morte da minha mãe, no dia que eu enterrei a minha mãe, eu recebo uma ligação no fórum. Tem uma criança. E é nesse momento que você vai precisar decidir. O que você vai fazer? Agora, a gente já estava preparado, porque a gente sabia o que a gente queria. A gente sabia onde a gente queria chegar. Eu me lembro que eu testemunhei, irmãos. Quando eu fui no Rocha, eu testemunhei em Itaipu, e eu falei para eles, é fácil, eu disse para eles, é fácil a gente testemunhar depois que o milagre acontece. O difícil e o ousado é você dar um testemunho por fé quando ainda não aconteceu. E eu falei lá um dia eu vou vir aqui, eu vou apresentar minha filha, porque eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Qual é o nome disso? É fé. É você ter a certeza daquilo que não existe e por isso você agradecer, como se já tivesse acontecido. É você ativar os olhos espirituais.
Nós somos seres espirituais. Nós não vivemos por vistas. Abacuque diz: o justo viverá pela fé. Então feche os seus olhos aí. E eu quero desafiar você a começar a contemplar esse propósito, essa promessa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí, onde você está. É no nome de Jesus que nós queremos declarar o sim e o amém da parte do Senhor em corações e mentes aqui. Pessoas vieram no teu altar com um propósito, Senhor, diante da tua palavra que foi pregada, e por isso declaramos que cada pedido que está sendo colocado diante do Senhor, que o Senhor venha hoje como resposta, como Deus que é, que traz resposta ao aflito, que responde um coração contrito e quebrantado. Nós declaramos, Pai, que todas quanto forem as promessas do Senhor na vida desse homem e na vida dessa mulher terão validade hoje. Lembra-te, Senhor, dos teus filhos. Lembra do juramento que o Senhor fez aos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, e venha como resposta. Lembra das promessas que o Senhor fez, segundo o amor que o Senhor teve a cada um deles, e o favor que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Nós declaramos como filhos que somos, aquilo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Nós não vamos nos envolver, nós vamos nos comprometer em fazer o que precisar ser feito. Por isso nós oramos pedindo que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde a nossa família, e que nessa semana ainda o Senhor nos dê as estratégias certas para colocar em prática esse plano, esse projeto de uma grande vitória que virá. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Uma excelente semana, Deus abençoe você.